Hoje estamos, mais uma vez na casa do Senhor para exaltar e engrandecer o teu santo nome, que és digno de toda a honra, de toda a glória e toda a adoração. Antes de iniciar aqui, eu gostaria de só uma reflexão, eu vi esses dias e eu achei interessante, sobre o agradecimento, ao Senhor. Eu acho que alguns irmãos já podem ter visto que foi uma palestrante, que levou uma pergunta a um jovem, se ele ganhasse 5 milhões, como ele se sentiria, como aquelas pessoas se sentiriam muito felizes, agradecidas, que ia fazer isso, fazer aquilo, visitar fulano e tal. E ela fez a pergunta novamente: se você ganhasse 10 milhões, como você se sentiria? Mais feliz e agradecido ainda. E depois ela fez a pergunta: e se você ganhasse 10 milhões e não acordasse? Eu não queria, eu dispensaria. Aí ela citou, então, muitas das vezes nós acordamos todos os dias e não agradecemos. Por que não agradecer ao Senhor se acordar é melhor, é mais valioso do que 10 milhões? E nós acordamos todos os dias, às vezes por bobagem, acordamos de mau humor e não agradecemos o Senhor por mais uma oportunidade, por mais um dia que Ele nos desce. Então hoje é um motivo de alegria, estarmos aqui mais uma vez na presença do Senhor, porque Ele nos concedeu, a oportunidade de estarmos aqui exaltando e glorificando o Teu santo nome. Amém? Eu gostaria de compartilhar aqui no livro de Gênesis 37. Gênesis 37 vai nos falar, a respeito o processo de José. Gênesis 37, vamos iniciar aqui no versos 3. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando os seus irmãos viram o que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e então não conseguiam falar com ele amigavelmente. Certa vez José teve um sonho e quando o contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Irmãos, nós possamos ver aqui, que a palavra do Senhor nos diz aqui, através desse versículo, que muitas das vezes, pessoas próximas que estão em nosso meio, mas não está disposto a compartilhar os nossos sonhos. Nem todas as pessoas que estão conosco devemos compartilhar os nossos sonhos. Tem sonhos que devemos que compartilhar simplesmente com Deus e buscar no Senhor. Porque se compartilharmos os nossos sonhos, os nossos projetos, nosso propósito com alguém que não esteja disposto a compartilhar, acompanhar os nossos sonhos, não vai adiante. Nós possamos ver aqui amém.
O livro de Amós 3 nos diz assim: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de comum? Porventura andarão dois juntos, se tiverem de comum? Nós possamos ver que a questão de andar junto, que a palavra diz aqui, se um não tiver de acordo, os dois não tiverem de acordo, não tem como andar no mesmo sentido. Um vai puxar para um lado, o outro vai puxar para o outro. Então, a palavra do Senhor nos diz que temos que compartilhar aquilo que vivemos com pessoas que estão de comum acordo. Às vezes nós compartilhamos algo da nossa vida, do nosso relacionamento com colegas, que não está disposto a viver o propósito de Deus em nossas vidas. Porque aqui nós vimos que José teve um sonho, Deus revelou a José um sonho, e ele contou aos seus irmãos. Deus revelou que José, ele iria reinar, mas os seus irmãos não aceitou José ser inferior a José. E muitas das vezes em nosso meio é assim. Nem todas as pessoas estão dispostas a viver aquele propósito de Deus em nossas vidas. Então muitas das vezes temos que deixar para compartilhar os nossos sonhos, nossos projetos, depois que realizarmos. Mais adiante aqui, a palavra do Senhor nos diz o seguinte, no versos 9: depois teve outro sonho e contou a seus irmãos. Teve outro sonho, e desta vez o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos seus irmãos, o pai repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu e sua mãe e seus irmãos viemos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele, e o pai, entanto, refletiu naquilo. Então, irmãos, o que a palavra nos diz aqui, José, eu vou abreviar aqui. É um livro longo, eu vou lendo por partes aqui para a gente meditar. No versos 12, os irmãos de José tinham ido cuidar do rebanho do seu pai, perto de Siquém. E Israel disse a José: como você sabe, seus irmãos estão apacentando o rebanho, perto de Siquém. Quero que você vá até lá. Sim, Senhor, respondeu ele. E José, ele saiu ali ao encontro, a ordem do seu pai, ao encontro dos seus irmãos. E ao se aproximar, a palavra que nos diz que os seus irmãos, eles já tramavam contra José. Eles tinham orgulho e não aceitavam ser submisso a José. E José foi ao encontro, a pedido do seu pai, ao encontro dos seus irmãos, para saber como que eles estavam ali no campo, apacentando o rebanho, aos ovelhas do seu pai. E aqui no 19, ao avistar José à procura dos seus irmãos, os seus irmãos já estavam tramando contra José. Lá vem aquele sonhador, dizia uns aos outros. E agora, vamos matá-lo e jogá-lo num deste poço, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será de seus sonhos.
nós possamos ver que os irmãos de José tramaram contra ele, né? Porque não aceitaram, tramaram matar José. Mais adiante aqui, eu vou ler aqui o texto todo, depois eu volto comentando que fica mais fácil. Aqui no 26, seguindo aqui no 26, Judá disse então a seus irmãos: que ganharemos se matarmos o nosso irmão e escondermos o seu sangue? Vamos vendê-lo aos medianitas, não tocaremos nele, afinal é nosso irmão e nosso próprio sangue. E seu irmão concordaram. Quando os mercadores ismaelitas de Midian se aproximaram, seu irmão tiraram José do poço e o venderam por 20 peças de prata aos ismaelitas, que o levaram para o Egito. Quando Rubi voltou ao poço e viu que José não estava lá, rasgou suas vestes, voltando a seus irmãos, e disse: o jovem não está mais lá. Onde irei agora? Mais adiante aqui, no 36, nesse meio tempo, no Egito, os medianitas venderam José a Potifar, oficial do faraó e capitão da guarda. Então possamos ver aqui que os irmãos de José, por conta da inveja e não aceitar o propósito de Deus, o sonho de José, decidiram matar ele. E um dos seus irmãos questionou, para não matar, eles decidiram jogar ele no poço, e deixar ele lá, abandonar ele. E mais adiante, eles resolveram não matar, e vender como escravo. Vender como escravo. E José foi vendido, como escravo. E ali, nós possamos ver que José, ao ser vendido como escravo, ele ali, tudo o que ele fazia, ele se destacava, E o seu senhor, ao observar, José, tudo que ele colocava a mão prosperava, tudo que ele fazia prosperava. Então ele decidiu colocar José para administrar os seus bens, as suas finanças, tomar conta de tudo o que era seu. E aqui nós possamos ver, o agir, a mão de Deus na vida de José. E ali José, administrando a casa do seu senhor, a sua mulher, começou a dar em cima de José, se interessou por ele. A verdade, ele era um jovem, bonito, e ali a sua esposa, a esposa do seu senhor, começou a se interessar por ele. Mas o Senhor estava com José. Mais adiante aqui, no 39, lá adiante do 39, verso 2. O Senhor estava com José, de modo que este prosperou e passou a morar na casa do seu senhor egípcio.
quando este percebeu que o Senhor estava com ele e que fazia prosperar tudo o que realizava, agradou-se de José e tornou administrador dos seus bens. Potifar deixou a seu cuidado a sua casa e lhe confessou tudo o que possuía, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens. O Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele ao cuidado de José, tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com sua própria comida. José era atraente e de boa aparência, e depois de certo tempo a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo e convidou: venha, deita-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse: meu senhor não se preocupa com coisa alguma de sua casa, em tudo o que deixou. Em tudo que deixou aos seus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim, e ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Assim, embora ela insistiu com José dia após dia, e ele se recusava. Ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo: vamos, deita-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão, chamou os empregados e lhe disse: venham, este homem hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui abusou de mim, mas eu gritei. Quando me ouviu gritar por socorro, largou seu manto ao meu lado e fugiu da casa. Ela conservou o manto consigo até que o senhor de José chegasse à casa. Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe aproximou-se de mim para que me insultasse, mas quando gritei por socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu. Quando o seu senhor ouviu o que sua mulher lhe disse, foi assim que o seu escravo me tratou. Ficou indignado e mandou buscar José e lançou-o na prisão em que era posto os prisioneiros do rei. Então, irmãos, nós possamos ver aqui, né, que José, na sua caminhada, né, os seus irmãos tramavam contra ele, mas em toda ocasião que José chegava, ele prosperava. Ali, né, nós vamos ver aqui que ele foi vendido como escravo, né? Foi vendido como escravo, mas ali tudo o que ele fazia prosperava. O seu Senhor se agradou dele e colocou ele a administrar todos os seus bens, tudo o que ele possuía. Então nós possamos ver aqui que quando nós estamos, né, na presença de Deus, quando confiamos no Senhor, pode se levantar, né, tudo contra a nossa vida, mas quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, Ele cuida, como cuidou de José.
E aqui José foi colocado na prisão, inocente, né? Mas mesmo na prisão, ao chegar na prisão, Deus estava com José. E ali, ele ao ser colocado ali naquela prisão, ele começou a liderar, né, ali os presos. O carcereiro colocou, né, José para tomar conta dos outros presos daquela cela, né? E ali ele fazia um excelente trabalho. Então o carcereiro ele não se preocupava porque sabia que José fazia um excelente trabalho ali. Então nós possamos ver que mesmo na prisão, mesmo colocado na prisão, José reinava, porque Deus estava com ele. Eu quero voltar para cá. Eu perdi, eu choro. Eu choro. Aqui no verso 6. Eu fui com ele policial do exército, cara. O exército não é nada para mim. Aqui adianta no verso 6. Ali com José tinha mais 2 prisioneiros, né, que eram o chopeiro e o padeiro do rei. Quando José foi vê-los na manhã seguinte, notou que estava abatido. Por isso perguntou aos oficiais do faraó, que também estava preso na casa do seu senhor, porque hoje vocês estão com semblante triste. Eles responderam: tivemos sonhos, mas não há quem o interprete. Disse-lhe José: não são de Deus as interpretações? Conte-me o sonho. Então o chefe do copeiro contou o seu sonho a José. Então meu sonho, vi diante de mim uma videira com 3 ramos. Ela brotou flores e deu uvas, que amadureciam em cachos. A taça do faraó estava em minha mão. Peguei uvas e as exprimi na taça do faraó e a entreguei em suas mãos. Disse-lhe José: esta é a interpretação. Os 3 ramos são 3 dias. Dentro de 3 dias o faraó exaltará e restaurará a sua posição, e você servirá a taça na mão dele, como costumava fazer quando era seu copeiro. E aqui, irmãos, nós possamos ver aqui que José, mesmo na prisão, e ali tinha o chopeiro. Mais adiante aqui, os irmãos vão editar aqui, eu vou abreviar aqui, é um texto um pouco longo, mas o chopeiro e o padeiro estiveram um sonho, e José o interpretou ali na prisão. E ao interpretar, José ele relatou ao chopeiro que Deus iria restaurar a posição dele novamente, e ele iria voltar a servir, né, ao rei. E o padeiro, José revelou ao sonho que ele, o rei, por conta do ato que ele teria feito, ele ia ser morto, ele ia morrer. E aqui no 20, a palavra diz o seguinte, aqui adiante no verso 20: 3 dias depois era o aniversário do faraó, e ele ofereceu um banquete a todos os seus conselheiros. Na presença dele, reapresentou o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros. Restaurou a sua posição o chefe dos copeiros, de modo que ele voltou a servir aquele que servia a taça do faraó. Mas ao chefe dos padeiros mandou enforcar com
José lhe dissera em sua interpretação. E ali na prisão, nós possamos ver que José, ele foi abandonado pelos seus irmãos, e ali na prisão, ao interpretar o sonho do chopeiro, José falou e pediu a ele: quando você estiver diante do faraó, lembre-se de mim, fale de mim para ele, né? Eu fui colocado aqui inocente, mas o chopeiro, ao restabelecer a sua posição, né, assumiu a sua posição de volta, mas esqueceu-se de José. Esqueceu-se de José na prisão. Mas o que nós possamos ver aqui, que todos, né, se esqueceram de José, todos viraram as costas para ele. O próprio chopeiro, que ele o ajudou e pediu para lembrar dele quando estivesse diante do rei, se esqueceu de José. Mas Deus estava com ele. Deus não tinha se esquecido de José. Eu não anjo no verbal. Acho que eu tenho por isso? Não. Vou dar meu nome, ora para mim do. Aqui mais adiante, no verso 1. Eu fui um veterano de guerra. O sangue derramou na minha rua. Mas eu se tornei a. Aqui vamos no 41, versos 1. Na sequência de 41, versos 1. Ao final de 2 anos, o faraó teve um sonho, e ele estava em pé junto ao rio Nilo, quando saíram do rio 7 vacas belas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram do rio mais 7 vacas cheias, feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as vacas feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Nisso o faraó acordou, tornou a adormecer e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, graúdas e boas, cresciam no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressecadas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliam as 7 espigas graúdas cheias. Então o faraó acordou e era um sonho. Aqui a palavra do Senhor nos diz o seguinte: e pela manhã mandou chamar, no versos 8, e pela manhã, perturbado, mandou chamar todos os magos e sábios do Egito e lhes contou o sonho, mas ninguém foi capaz de interpretá-lo. Então o chefe dos copeiros disse a Faraó: hoje me lembro de minhas faltas. Certa vez o Faraó ficou irado com 2 dos seus servos e mandou prender-me junto com o chefe dos padeiros na casa do capitão da guarda. Certa noite cada um de nós tivemos um sonho, e cada sonho tinha uma interpretação. Pois bem, havia lá conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda. Contamos a ele nosso sonho, e ele os interpretou, dando cada um de nós a interpretação do seu próprio sonho. E tudo aconteceu conforme ele nos dissera. E fui restaurado a minha posição, e o outro foi enforcado. O faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbear e trocar de roupas. Apresentou-se ao faraó, e o faraó disse a José: teve um sonho que ninguém conseguiu interpretar, mas ouvi falar que você, ao ouvir um sonho,
é capaz de interpretar. Respondeu-lhe José: isso não depende de mim, mas de Deus. Deus dará ao faraó uma interpretação favorável. Então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava em pé, à beira do Nilo, quando saiu do rio 7 vacas belas e gordas e começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram outras 7 riquitas muito feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. E aqui, meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz, né, que José interpretou o sonho do faraó. Nós possamos ver aqui que em toda a terra, né, o rei convocou todos os sábios e magos daquela terra. Ninguém conseguiu interpretar o sonho do rei. E aqui mais adiante, o faraó conta o sonho a José. José diz: o faraó teve um único sonho. Disse-lhe José: Deus revelou ao faraó o que ele está para fazer. No 25 aqui: as 7 vacas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são 7 anos. Trata-se de um único sonho. As 7 vacas magras e feias que surgiram depois das outras, e as 7 espigas queimadas pelo vento leste são 7 anos. 7 anos. Serão 7 anos de fome, e exatamente como eu disse ao faraó, Deus mostrou ao faraó aquilo que ele irá fazer. 7 anos de muita fartura estão para vir sobre toda a terra do Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Então todo o tempo de fartura será esquecida, pois a fome arruinará a terra. E aqui mais no 37, ao ouvir, né, a interpretação do sonho de José, o faraó respondeu: o plano pareceu bom ao faraó e todos os seus conselheiros. Por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em que está o Espírito Divino? Disse, pois, o faraó a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você terá o comando do meu palácio e de todo o meu povo, e sujeitará as suas ordens. Somente em relação ao meu trono serei maior que você. E Faraó prosseguiu: entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. E em seguida o Faraó tirou do dedo o seu anel, selo, e o colocou no dedo de José, e mandou vestir linhos finos e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também fez subir em segunda carruagem real à frente e gritou: abram caminho. Assim José foi posto no comando de toda a terra do Egito. Então, irmãos, nós possamos ver aqui, né, o que Deus faz
em nossas vidas, como quando somos temente e fiel naquilo que Ele determina em nossas vidas. Possamos ver que em toda a trajetória de José, tudo e todos se levantavam contra ele, mas aquele que tem a direção de Deus e obedece os mandamentos prospera. Não importa aonde formos lançados, devemos acreditar e confiar no Senhor, porque Ele cuida, Ele guarda, Ele sustenta. Nós possamos ver que no início, que José teve um sonho. Deus mostrou a José que ele iria reinar, mas possamos ver que todos se levantaram contra ele, mas ele permaneceu firme no propósito, ele permaneceu firme no Senhor, né? Então, hoje aqui, eu não sei qual a situação que cada um dos irmãos se encontra, né? Mas nós devemos confiar, porque o Senhor sabe, né? Ele conhece a trajetória de cada um, Ele sabe do processo, né, que cada um de nós estamos passando. Mas nós possamos ver que para alcançarmos a vitória, para alcançarmos o trono do Senhor, é necessário passar pelo processo. E ao passarmos por esse processo, iremos encontrar dificuldade, iremos encontrar barreiras. Possamos ver aqui que José enfrentou o orgulho, a ira dos seus irmãos, né? Dentro da sua própria casa, né? Os seus irmãos tramou matar, jogaram ele no poço, foi vendido como escravo. Possamos ver que, quando analisamos a trajetória do escravo, o escravo ali, ele é humilhado, né? Muitas das vezes era chicoteado, era maltratado, mas José era diferente, por mérito dele não, porque Deus estava com ele, Deus cuidava dele. Quando todos tramavam contra ele, tentavam, né, frustrar o sonho de Deus, o propósito de Deus na vida de José, mas ele permanecia firme. Nem mesmo lançado ali naquele poço, ele deixou de adorar ao Senhor. Ele, muitas das vezes ali, né, não sabia o porquê, mas ele confiava no Deus que ele servia, e em momento algum ele desistiu, né? Ele sabia que Deus estava com ele, e ali ele foi vendido como escravo, né? Mas mesmo ali como escravo ele prosperou. E possamos ver aqui que diante desse processo dos planos de Deus, que Deus tem o melhor para nós, Deus tem algo maravilhoso para nossas vidas, e nós sabemos que iremos enfrentar dificuldade, iremos enfrentar barreiras, iremos enfrentar pessoas ambiciosas querendo frustrar os nossos sonhos, como se não bastasse, né, os irmãos de José querer impedir o sonho dele, o propósito dele, é o propósito de Deus na vida de José. Possamos ver aqui que a esposa do Potifar, né, ela articulou e começou a se interessar por José, mas ele se manteve no propósito, porque ele sabia que não podia, sabia que não poderia pecar contra o Senhor, porque é o pecado que nos impede, né, de alcançar os propósitos de Deus, o pecado que impede de Deus, dos planos de Deus acontecer nas nossas vidas. Mas nós possamos ver que José permaneceu firme. Ela tramou
né, contra José, que ele tinha agredido ela, que ele tinha violentado ela, e contou para o seu senhor. Ele pegou José, lançou na prisão, né, colocou como prisioneiro. Mas mesmo ali na prisão, Deus esteve com José. E José não deixou de estar na presença de Deus. Ali na prisão, ele buscava a presença do Senhor constantemente. E Deus tirou José da prisão. E possamos ver aqui que o Senhor tirou José do poço, tirou José da prisão e colocou José numa posição de governador do Egito. Nós possamos ver, irmão, quem tem o propósito de Deus e confia no Senhor, vai atravessar obstáculos, vai encontrar barreiras, vai encontrar dificuldades. Todos nós encontramos, iremos encontrar dificuldade na nossa caminhada, mas nós temos que confiar no Deus que nós servimos, né? Porque o mesmo Deus que cuidou de José, que livrou José da ira dos seus irmãos, que livrou José da prisão, é o mesmo Deus que se faz presente aqui em nosso meio nesta noite, para nos sustentar diante da nossa caminhada, para nos guardar. Então, assim, que possamos, né, permanecer na presença do Senhor, buscando constantemente, fiel, porque, irmãos, o inimigo, ele trama, ele age dentro das oportunidades para tentar nos tirar o nosso foco do alvo, que é Cristo Jesus. Nós possamos ver, né, que José foi tentado. O diabo, ele tentou o próprio Filho de Deus, tentou Jesus, né? Mas ele não pecou, ele foi fiel e obediente, né? E nós possamos ver que Deus o exaltou e deu um nome que é sobre todo o nome, que é o nome de Jesus. Então, que possamos permanecer firme na presença do nosso Deus, constante, porque iremos passar pelo processo. Todos nós possamos ver, né, que para alcançarmos algo é necessário passar pelo processo, mas não podemos desistir. Para alcançarmos o nosso objetivo, para os planos de Deus acontecerem nas nossas vidas, precisamos estar firmes na presença do Senhor, né? E temos a certeza que Ele estará conosco em todo o tempo, assim como Ele tirou José, tirou José de escravo, né? E colocou numa posição de governador do Egito. E o interessante é que, ao José assumir a posição de governador do Egito, ele prosperou, né? A palavra aqui diz que foi 7 anos de fartura e depois veio mais 7 anos de seca. E ali o povo do Egito não pereceu. Por quê? Porque tinha um homem de Deus na direção. Tinha um homem de Deus que governava, né? E ali José, ele acabou trazendo toda a sua família, o seu pai, os seus próprios irmãos que tentou matar, que tentou tirar a vida. Ele perdoou os seus irmãos e ali viveu por longos tempos na terra do Egito, juntamente com a sua família. Mas o porquê? Porque José foi obediente ao Senhor e fiel em todo o tempo. E Deus estabeleceu em José o sonho que ele teve lá atrás, né? Que Deus tinha revelado que ele iria reinar. Ele iria reinar. E nós possamos ver que tudo se levantou contra ele nessa trajetória, desse processo, né? Nós possamos ver que tudo caminhava para dar errado, mas quem prometeu foi Deus. E o Senhor nos diz nesta noite, né, que Ele estará conosco em todo o tempo. Não importa o que iremos enfrentar na nossa caminhada, não importa o processo
que iremos passar, nós temos que estar confiante no Deus que nós servimos, né? Porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele propósito em nossas vidas. Ao observar essa passagem aqui, eu me lembro do momento que nós passamos, que foi a pandemia. A pandemia, muitas pessoas morreram. Eu trabalhei nessa pandemia, com as equipes, durante o dia e a noite. Nós trabalhamos todo esse período de pandemia. E eu observando esse vírus, o Covid, ninguém conseguiria escapar dele. Por mais que surgiam os protocolos, fique em casa, né? Fique em casa. Tinha pessoas que ficavam dentro de casa, que não saía para lugar nenhum e pegou. E o que nós possamos ver, irmãos, que o Senhor tem nos guardado até aqui. O Senhor tem cuidado de cada um de nós até aqui. Às vezes somos ingratos, né? Mas nós poderíamos ser um daqueles que pegou e não morreu. Teve pessoas próximas da minha família que nos falavam, porque tem problema de saúde, porque tem isso, tem comorbidade. Não tinha problema nenhum, pegou e morreu, né? E nós estamos aqui. O porquê? Porque somos fortes? Porque somos corajosos? Não. Nós estamos aqui porque o Senhor guardou cada um de nós. O Senhor nos livrou e tem nos livrado e nos guardado até aqui. Então, que possamos todos os dias permanecer na presença do Senhor, porque Ele, como diz o livro, Ele está no barco, Ele está no nosso barco, na nossa caminhada. E não possamos temer nada neste mundo, né? Porque Ele está conosco. Iremos enfrentar a tempestade? Sim, mas Ele está no nosso barco, Ele nos guarda, Ele está conosco. Então o Senhor tem guardado as nossas vidas e as nossas famílias. Que possamos, né, exaltar e glorificar o nome desse Deus todos os dias das nossas vidas. Amém? E que o Senhor esteja, né, na direção das nossas vidas. Grandioso Deus e amado Pai, graça te damos em tudo que